Olá, amigos do Por Cima da Zebra, sejam todos bem-vindos. Deixem o seu like, compartilhem o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal do YouTube. Siga-nos também no Instagram, no @Por Cima da Zebra. E hoje vamos falar sobre o Grande Prêmio da Bélgica, uma etapa com várias estratégias. E aí, meu amigo Paulão, como é que vai? Olá, Lincoln. Olá, Mica. Olá, todos os amigos e amigas que estão nos assistindo. Sempre um prazer estar aqui com vocês, dividindo aí o amor pelas pistas. Tivemos uma etapa com bastante emoção, bastante estratégia, como você bem pontuou, né? Foi a 14ª etapa do campeonato, que agora vai dar uma parada para as férias de verão, para os pilotos poderem descansar um pouquinho, os mecânicos também, ver a família, né? E foi uma etapa bem disputada, com muita emoção até o final, né? Um circuito espetacular aí, com mais de 7 quilômetros de extensão, contando com 19 curvas, elevação máxima de 102 metros, velocidade máxima atingida pelos carros chegam a quase 350 km por hora. E só para finalizar essa parte inicial, a Pirelli trouxe a gama intermediária dos pneus, que foram o C2, C3 e o C4, que no final das contas fizeram a diferença aí para as estratégias, Lincoln. Exatamente, Paulo. É aquela pista que o piloto gosta de andar, né? Pista de alta, curvas rápidas, né? A famosa Rouge, que separa ali os meninos, né, dos homens. É aquela pista que é pé embaixo praticamente o tempo todo. E tivemos aí uma corrida muito emocionante. E logo na largada ali, o Hamilton já tomou a segunda posição do Sérgio Pérez, né, Paulo? Exato, meu amigo Lincoln, exato. No caso, o Leclerc largou na pole, né? Porque o Verstappen teve a punição dele, que ele trocou os componentes, né? Que havia feito a pole no sábado. O Leclerc, como costuma largar bem, e não foi diferente dessa vez, né? Ele defendeu muito bem a posição, inclusive o Lando poderia bater um papo com ele ali para tentar aprender um pouquinho com ele, porque o Leclerc largou muito bem, defendeu legal. E como você muito bem pontuou, o Hamilton logo na largada, na primeira curva ali, já começou a se colocar do lado do Pérez e já conseguiu fazer a ultrapassagem já antes de chegar na Rouge. O Hamilton já era o segundo colocado, Lincoln. Exatamente. O Norris tem uma certa deficiência na largada, né? Ele não larga bem, talvez ele precisa se dedicar um pouco aí nos simuladores para tentar melhorar a reação dele na largada, né? Ele tá perdendo muito nas largadas e é o histórico dessa temporada, né? E logo ele também cometeu um errinho ali que o Sainz passou ele também, né? Já pegando a posição dele. E o Verstappen largou bem, né? Da 11ª posição, né? Após tomar as 10 posições de punição. Já na primeira volta já estava na 8ª colocação. Exato, já estava ganhando terreno, né, Lincoln? Já estava, a recuperação já começou já de início, realmente. Já veio com muita vontade. E logo na volta na abertura da volta número 2, nós já tivemos o Hamilton já indo para cima do Leclerc, né, Lincoln? Exatamente. O Hamilton começou a construir a corrida dele ali, já deixou o Leclerc para trás. É, Ferrari não teve nem como segurar a posição ali do Hamilton, né? Não tinha condição, né, Lincoln? Se fosse brigar, só ia perder tempo, né? Exatamente. Quem teve logo ali no início da corrida uns probleminhas foi o Zou, né? A Sauber dele apresentou alguns probleminhas, ele tentou até reiniciar o carro, foi pro box, tentou voltar, mas logo já abandonou e ficou na última posição lá. O abandono da corrida, né, o Zou. E foi uma corrida ali que foi muito da estratégia das paradas, né? A maioria dos pilotos optaram por 2 paradas, né? Poucos ali optaram por uma, o Sainz esticou um pouco mais a parada dele, mas acabou fazendo 2, né, Paulo?
Exato, Lincoln, exato. As paradas começaram ali logo no começo, né? No caso, o Hülkenberg parou na volta número 8, aí logo em seguida, na volta número 9, já começou a sequência de paradas, né? Já veio o Albon, o Ricardo, o Sargent, e todo mundo pensando em duas paradas, que era o normal para essa pista, pela degradação, né? Alto nível de degradação dos pneus, 44 voltas com circuito longo aí de 7 quilômetros, que exige muito, como você bem pontuou, curvas de altíssima velocidade, exige muito do pneu. Então, o natural era todo mundo seguir para duas paradas, inclusive era a estratégia sugerida pela Pirelli, né? Só que ali no meio da corrida nós tivemos surpresas, né, Lincoln? Exatamente. Bom, na 11ª volta parou o Verstappen e o Russell, né, o Russell é o personagem principal aí da corrida, né, e fez uma estratégia arrojada, fez ali a sua parada na 11ª volta, e ele arriscou, né, até pular aqui, porque foi na 32ª o rádio, né, no rádio ele falando com a equipe já na hora de fazer a segunda parada, que ele iria arriscar fazer uma só e tentar ficar na frente com os pneus duros, né, com a parada na 11ª volta, né. Exatamente, foi uma estratégia muito inteligente do Russell. Ele pensou ali, ao meu ver ali, eu acredito que ele foi pensar ali no decorrer da prova nisso, como nós havíamos falado anteriormente, é uma prova, todo mundo vai para duas paradas, né? Mas ele realmente no meio da corrida conversou com o engenheiro, viram que se eles diminuíssem um pouquinho o ritmo para poupar a borracha, né, que eles conseguiriam chegar no final fazendo apenas uma parada. E todos os outros, com a estratégia de duas paradas, iam ter que remar bastante para chegar nele, mesmo ele andando com o ritmo um pouquinho mais lento ali, poupar o equipamento para conseguir completar as 44 voltas, né? E quando, acredito eu, quando o Hamilton percebeu qual era a estratégia do Russell, já estava ali numa situação que a janela que ele tinha ali para tirar a vantagem ainda era relativamente confortável, mas ia chegar no finalzinho da prova, né, Lincoln? Aí chegando no final da prova, já está naquele valendo tudo, né? Tudo ou nada. É claro que sem comprometer a equipe, correr o risco de bater o carro. São dois grandes pilotos, muito inteligentes nessa parte, vamos pontuar, né? Tanto o Russell quanto o Hamilton. Então já era claro que a chance do Hamilton conseguir tomar a posição de volta não ia ser fácil, né, Lincoln? É, exatamente. Quem também fez uma ótima corrida foi o Piastri, né, apesar do erro dele na última parada, né, que pode ter lhe custado ali a chance da briga, né, eventualmente ele poderia ter vencido 2 na sequência, né. Eu Ele concordo, acabou Lincoln. escorre ele acabou escorregando um pouquinho ali, e até não chegou a pegar um mecânico, mas deu aquele susto, né, um pouco mais, né, pela força. Ali ele perdeu no mínimo uns 2 segundos na parada, né, Paulo? Foi o total da parada dele ali foi 4,4. Então já pode colocar aí 2 segundos aí tranquilamente que ele perdeu nessa parada. Ele acabou parando ali um metrinho a mais do que ele tinha que parar, empurrou o mecânico um pouquinho para frente, nada muito sério, mas na Fórmula 1, 2 segundos faz a diferença. A gente sabe que faz a diferença. Ele poderia ter chego antes na briga com o Hamilton e com o Russell e poderia ter conseguido passar os dois por causa da asa móvel, né? Então eu acho que ele jogou a chance de vitória dele, ele jogou fora ali. Mas são coisas que acontecem no meio do automobilismo, né, Lincoln? Isso aí acontece. Tá aí a parada. Exatamente. E quem fez uma corrida decepcionante foi o Pérez, né, que só andou para trás, né. Logo lá na largada, como nós já falamos, perdeu a posição e só veio ladeira abaixo, né. Até a Red Bull confirmou que ele permanece até o final do ano, tal, para não criar expectativas, mas a gente sabe que essas declarações, no dia seguinte não valem nada, né, Paulo? Eu concordo, Lincoln. A gente cansou de ver isso na Fórmula 1, né? O pessoal falar que tá tudo certo, não tá sem problema nenhum. Chega no outro dia, a pessoa é desligada da empresa. Isso daí na Fórmula 1 acontece mesmo. Eu acho que na situação do Pérez, Lincoln, eu acredito que ele está sofrendo uma pressão gigantesca que a gente está vendo, né? Diferença dele para o Max, questão de pontuação, em questão de performance, não está parecendo que ele está na mesma equipe. E aí a cabeça do piloto, quando ele não está bem e a equipe pressionando, os resultados não chegam,
é ladeira abaixo. A tendência é ir piorando. É difícil o cara conseguir ali pegar um resultado forte e voltar para os trilhos, né? Eu, particularmente, eu acredito que a Red Bull possa sim acabar segurando ele até o final do ano, porque ele tem o patrocinador ali do Carlos Slim, ali do pessoal da Claro ali, o patrocínio é muito forte. Então, a gente sabe que às vezes a equipe paga para o piloto ficar em casa, mas eu acho que ele termina a temporada, mas acho improvável que ele vá continuar no grupo da Red Bull para 2025, né? Além do patrocínio da Claro, né? Também falam muito da questão da Red Bull, né? Que vende bem lá no México, né? No Tem o México. mercado mexicano ali do, da Red Bull, então é interessante ali, talvez manter o Pérez até o final do ano. Se for o caso, não é muito difícil a Red Bull mexer para o ano que vem. E na corrida, né, também nós tivemos ali aquele embate ali, Norris, Verstappen no final, né? Norris pressionando, mas também o Norris não conseguiu chegar realmente para disputar a posição com o Verstappen, né? Seguiu de perto, mas nada ameaçador assim, a ponto de falar, não, disputaram, né? Exato, exato, Lincoln. Eu acredito que a corrida do Lando já foi muito prejudicada no princípio, ali na primeira curva, que ele acabou pegando um pouquinho de brita antes de começar o mergulho para o Rouge. Ali ele já perdeu 2 posições ali, com certeza já deve ter danificado um pouquinho o pneu, e ele já ficou muito mais para o Verstappen, que estava vindo lá de 11º, do que para o pessoal do grupo da frente. Então, isso dá para mostrar claramente que ele está também muito pressionado. A questão da última corrida, que, né, na Hungria, que todo mundo lembra a confusão que foi nos boxes da McLaren. Então, eu acho que a cabeça do Lando, nesse momento que está o campeonato, não está das melhores. Isso que ele está com um dos melhores carros da temporada. Então, isso é uma pena. Se ele tivesse com tudo ajustado ali, questão ali do staff dele, tudo direitinho, eu acho que ele poderia estar muito melhor colocado no campeonato. Mas isso é a pressão que ele não estava acostumado a sofrer, que é disputar lá na frente, realmente disputar por vitórias. Então, eu acredito que está faltando um pouquinho de amadurecimento. Quem sabe para a próxima temporada, com a vivência que ele está passando agora com essas experiências novas, né? Que ele volte mais forte. Porque tá faltando um pouquinho, Lincoln, tanto nas largadas, como você comentou, quanto no gerenciamento ali no meio da prova, que ele acabou não conseguindo ultrapassar o Verstappen, mesmo tendo o carro ali no ritmo de corrida mais veloz do que o carro do Verstappen. Porque o carro da Red Bull, ele foi regulado para o treino de sábado, que era chuva. Então estava claro que para ritmo de corrida, que estava previsto seco no domingo, como foi mesmo, as Mercedes estavam com o ritmo muito mais forte, assim como a McLaren. Então ficou complicado para ele não ter conseguido ultrapassar o Verstappen. Mas pelo histórico que os dois já haviam já há pouco tempo de colisões, então a pessoa já pensa 2 vezes de tentar ultrapassagem, né? Isso aí, Paulo. E o final da corrida foi muito emocionante, né? O Hamilton ali tirando a vantagem do Russell, né? Do George Russell. E o Piastri também, né? Vindo ali após o erro da parada, também retirando a vantagem para os dois carros da Mercedes, né? E teve até o rádio da Mercedes: disputem, mas não coloquem em risco a dobradinha, né? E, e eu observei que na volta 43, ali faltando 2 voltas para o final, na abertura da curva 1, o Hamilton deu uma espalhadinha que fez a diferença ali pro Russell chegar à frente, né? Tanto que teve a vitória do Russell, mas o George Russell acabou desclassificado pela questão do peso do carro, né, Paulo? Exatamente, Lincoln. Brevemente, essa questão da disputa dos dois, eu acreditava que o Lewis ia conseguir chegar e ultrapassar sem dificuldades, pensando que o Russell já estava totalmente sem pneus, né? Mas deu para ver que ele conseguiu, na estratégia dele, ele conseguiu poupar um pouco de borracha no final, que foi o suficiente para ele conseguir deixar o Hamilton atrás. Ponto muito positivo para a Mercedes de deixar eles brigarem em pista, lógico, dando o alerta para o piloto para trazer os carros para casa, né? Mas o Hamilton, com a experiência que ele tem, questão de disputa, e o Russell também,
Então, quanto a isso, os dois pilotos eles se comportam muito bem. Então, o Hamilton não tentou fazer nenhuma loucura. Como você muito bem pontuou ali na penúltima volta ali, ele cometeu um errinho que saiu de frente. Acontece que está colado no carro da frente, aí está com o ar sujo, então ele tava tentando de tudo e não deu. E aí, nessa hora, o grande campeão tem que saber também a hora de maximizar o ponto, né? Ele já viu ali que se tentasse poderia acontecer uma batida, porque ia ser uma ultrapassagem temerária. Ele não estava com velocidade muito mais rápido do que o companheiro, então acabou se contentando com o segundo lugar, que logo após ele colheu aí, ficou com o primeiro lugar, né? Colheu os méritos de ter tido paciência ali. Exato. Também não adiantava ele ir para cima do Russell, fica os dois fora e a Mercedes não pontua. E fato relevante que a gente tem que chamar a atenção aqui. A Mercedes já com 3 vitórias no campeonato. Tem mais vitórias que o carro rápido da McLaren. Eles conseguiram converter. A McLaren está com 2 vitórias, né? Uma do Lando Norris e uma do Piastri. Mesmo com o carro mais rápido, a McLaren ainda não está conseguindo converter essa vitória, tá? Os resultados em vitória, né? Me recorda um pouco da a temporada de 2014, onde a Williams deu aquela acendida, né? Com o motor Mercedes, tal, Felipe Massa e Valtteri Bottas. E eles tiveram a chance de vencer na Áustria, que o Felipe Massa fez a pole, né? E ali eles erraram. Eu falo que ali a Williams se apequenou, né? A Mercedes fez a corrida dela como gente grande. Não, eles ficaram com medo de fazer undercut, de trocar logo em seguida e acabou. O Massa até ficou fora do pódio, né? E eu tô vendo isso na McLaren, porque é uma equipe que está voltando a ser grande, né? É a grande McLaren, passou por um período complicado aí, né? Sem muitos resultados. O início da volta da Honda, a Fórmula 1, com muitas quebras, e agora está voltando aí a ser uma grande equipe. Exato, Lincoln, exato. Então, eles têm que se acostumar com essa posição que agora eles estão, né? Já não são mais coadjuvantes, né? Agora eles têm que se acostumar a brigar ali pela vitória mesmo. Porque carro já provaram que tem. O que agora eles precisam é os pilotos colocarem a cabeça no lugar, focarem que agora é a hora deles, mas eles têm que performar, né? Como você bem pontuou na Mercedes, o pessoal conseguiu maximizar 3 vitórias basicamente consecutivas, estavam vindo aí já desde 2022 com dificuldades. Então a questão da McLaren é ajuste e amadurecimento. Essa acho que é a chave para a McLaren, Lincoln. Exato. Então vamos lá para o final da corrida. Resultado do Grande Prêmio da Bélgica de 2024. O Russell venceu, mas não levou, né? Teve um problema ali, 1,5 kg abaixo do peso. Foi desqualificado. A última a ser desqualificada tinha sido o Vettel na Hungria, uns 3, 4 anos atrás. Não estou me recordando. E a vitória ficou com Lewis Hamilton, que construiu essa vitória já na segunda volta, né? Conforme nós falamos. Oscar Piastri na segunda posição, seguido por Charles Leclerc. Verstappen na corrida de recuperação chegou na quarta colocação. Atrás veio na quinta posição Lando Norris. Carlos Sainz na sexta posição. Pérez, que levou a volta mais rápida, chegou em sétimo. Seguido de Alonso e Ocon, que fez uma grande corrida, né? Não destacamos, mas aí o Ocon foi para cima, fez várias belíssimas ultrapassagens e chegou na nona colocação. E quem beliscou o pontinho ali foi Daniel Ricciardo, né? Tá na briga ali sobre a eventual saída aí do Pérez, ele quer morder um lugarzinho ali na Red Bull. Lance Stroll na 11ª posição, Albon em 12º, Gasly na 13ª, Magnussen em 14º, Bottas em 15º, Tsunoda em 16º, Sargent em 17º, Hülkenberg na 18ª posição e o Zhou ficou em... foi o último, né? O Zhou ficou na 20ª posição. Exato, Lincoln. Só para a gente finalizar essa questão ali do Russell, né, Lincoln? A gente até tinha batido um papo anteriormente. Ele ficou ali 1,5 kg abaixo
do peso mínimo, né, piloto e o carro. Eu acredito que, como em Spa-Francorchamps a pista 7 quilômetros e tradicionalmente o vencedor já entra na contramão pelo box, ele não dá mais uma volta de retorno aos boxes, eu acredito que faltou essa volta para ele recolher borracha na pista, que os pilotos fazem isso, Fazem isso. pode e não tem problema. Os pneus estão super quentes, eles passam fora da linha ideal, está lotado de borracha, e quando eles param, eles já recolheram essa borracha, o carro naturalmente fica mais pesado. Então, eu acredito que outros pilotos já podem ter passado por situação bem próxima da dele, mas não foram desclassificados por esse ponto. Mas isso para a gente ver como que as coisas são na Fórmula 1, né, Lincoln? É tudo no limite, 1 quilo para cá, para lá, faz a diferença. Vocês poderiam, por exemplo, pensar em colocar uma margem de segurança para, por exemplo, 5 quilos a mais no carro. Mas não vão fazer isso jamais, porque isso daí perderia performance no decorrer de 44 voltas, né? Então é tudo no limite. E um pequeno detalhe ali, como esse que a gente comentou, tira a vitória do piloto, né, Lincoln? Exatamente. E a Mercedes acabou assumindo, né, o erro, que realmente fizeram o cálculo errado do peso no carro do Russell, né? E eles conhecem a pista, sabem que Spa realmente não pega as borrachas, né? Então realmente houve um erro ali da equipe que acabou custando a dobradinha no final para a Mercedes, mas o resultado foi importante, né? A corrida que o Russell fez foi espetacular. Isso aí fica. Exatamente. É um grande piloto, né? O George Russell. Sem dúvida, E, sem dúvida. então vamos para o resultado do campeonato de pilotos. Segue Verstappen na ponta, aumentou mais um pouquinho aí a diferença, chegando na frente do Norris. Fecha não a metade, mas já passamos da metade do campeonato, mas para entrar agora nas férias, né? Com 277 pontos. Uma liderança tranquila, seguido ali por Lando Norris com 199 pontos. Charles Leclerc vem com 177 e Piastri com 167. E o Sainz ali que caiu para quinto agora com 162. Hamilton vem com 150, Pérez 131, Russell 116, acabou não pontuando. Alonso 49, aí já começa a diferença maior. Stroll na 10ª posição com 24, Hülkenberg 22 pontos, juntamente com Yuki Tsunoda. Daniel Ricciardo 12 pontos, Oliver Berman 6 pontos, Gasly também 6, Magnussen 5, Ocon 5, Albon 4 e não pontuaram ainda o Sargent, que deve se despedir da Fórmula 1 no final do ano, e o Valtteri Bottas. As duas Saubers seguem zeradas. E o Mundial de Construtores. Ainda seguimos com a Red Bull na liderança, mas já não tão tranquila quanto nas temporadas anteriores. 408 pontos para a Red Bull, seguido de perto ali pela McLaren com 366 e a Ferrari com 345. Quem vem bem se recuperando é a Mercedes, já chega a 266 pontos. A Aston Martin com 73, a Racing Bulls com 34, a Haas 27, a Alpine com 11, a Williams fez 4 pontinhos e zerada a Sauber, 0 pontos. E hoje saiu a notícia de que o Sainz assinou por 2 anos aí, podendo renovar até por mais anos com a Williams, né, Paulão? Exato, Lincoln, exato. Acabou o mistério, né? Enfim, o Sainz decidiu qual vai ser a sua nova casa a partir de 2025. Eu acredito que ele tenha motivos, obviamente, para ter assinado com a Williams, né? Ele tinha várias propostas, mas a que mais atraiu ele foi a Williams. Na minha opinião, se eu estivesse no lugar dele, provavelmente eu teria optado pela Audi, pelo projeto longo prazo, mas eu acredito que pelo estágio da carreira que ele está agora, pela idade que ele está, eu acredito que ele não queria ter muito mais tempo de desenvolvimento do carro, ele já tem um pouco mais de pressa e ele pode ter tido algum tipo de informação ali que acabou batendo o martelo com a Williams, mas como você bem pontuou, com um contrato ali de 2 anos que não vai amarrar ele por muito tempo. Então, se eles não entregarem um bom carro para ele, ele pode tentar
fazer outra mudança aí no futuro, que ele é um piloto que já passou por algumas equipes, né, Lincoln? Sim, sim, não. O Carlos Sainz começou lá na Toro Rosso, foi piloto McLaren, piloto Ferrari, Renault, já né? passou. Renault também. Ele saiu do grupo da Red É Bull verdade, para Renault, para Renault, verdade também. depois foi para a McLaren e todo esse caminho ele foi performando, ele foi entregando Foi bem. resultado, né? E na Ferrari também, é, dentro do possível, com vitórias e tal, né? Sim. Mas vamos ver a Williams, né? O que a Williams tem a oferecer? Nos bastidores falam que vai ter um grande aporte financeiro na Williams, mas a gente não sabe se essa aposta vai se pagar. Também não apostaria hoje, não apostaria na Williams. Lá em 2013, quando o Hamilton foi para a Mercedes, também ninguém apostava na Mercedes e o resto é história, né? Exato. Então, vamos ver aí qual será o futuro do Sainz na Williams. E nesse final de semana também tivemos corrida da Fórmula 2. Na corrida 1, tivemos apenas 5 voltas ali. Ela chegou a ser adiada após o quali da Fórmula 1. E foram apenas 5 voltas ali, praticamente em safety car. A vitória do Sullivan, né, seguido pelo Hauger e o Verschoor. Bortoleto em 10º e o Enzo Fittipaldi na 14ª posição na corrida 1. Na corrida 2, já um pouco mais movimentada, o Hadjar, líder do campeonato, venceu, com o Gabriel Bortoleto em segundo. E o Crawford completou o pódio na 3ª posição. O Enzo teve problemas durante todo o final de semana e não completou a corrida 2. E o campeonato da Fórmula 2, a liderança com o Hadjar, né, com 165 pontos. Bortoleto, nesse final de semana, assumiu a vice-liderança com 129 pontos e o Paul Arrow com 124 pontos. Esta é a Fórmula 2. Agora vamos para o nosso bolão. Resultado do bolão, Grande Prêmio da Bélgica. Paulão acertou o pole, né? Max Verstappen fez a pole. Ele tomou a punição, mas a estatística, a pole é do Max Verstappen. Então fez a sua pontuação, Paulão. Boa. Você tinha colocado também ali a vitória do Verstappen, Norris em segundo, Piastri em terceiro, e você acertou o 20º, né? A posição da zebra. O Stroll chegou na 20ª colocação, né? Quebrou ali logo no início. Eu acabei acertando a segunda colocação do Piastri, com a desclassificação lá do George Russell, e o Rafa zerou. Ele teria acertado o Piastri na 3ª colocação, mas uma desclassificação lá do Russell não pontuou. E foi lá pole de Verstappen, Hamilton na 1ª colocação, Piastri em segundo, Leclerc em terceiro e usou na 20ª posição. E vamos para o Grande Prêmio da Holanda, Paulão. Com o seu palpite aí, pole, pódio e a 5ª colocação, que vai ser a posição da zebra. Exato, meu amigo. Eu acho, Lincoln, como nós vamos ter a parada aí de verão aí para os pilotos poderem descansar, eu acredito que o Verstappen vai voltar com tudo para correr em casa, fazer um bonito. E eu acredito, então, pole no Verstappen, vitória do Verstappen. Segundo colocado, eu vou colocar o Lando e terceiro colocado, Lewis Hamilton. E a posição da zebra, eu acho que você havia sugerido 5º lugar, é isso? 5º lugar. Quinto lugar, Russell. 5º lugar, Russell. Eu acho que é isso. Aí, Paulo. Hoje o Rafa não está conosco aqui, mas ele mandou o bolão dele. Ele também aí aposta na pole do Max Verstappen com vitória do Max em casa. Norris na 2ª posição, Russell em terceiro e Sainz na posição da zebra, na 5ª colocação. Eu aposto aí numa pole do Charles Leclerc. Vitória de Max Verstappen com Leclerc na 2ª posição. E em terceiro aí eu vou apostar na Ferrari. Eu acho que a Ferrari vem bem ali com o Carlos Sainz. E na quinta posição eu vou de Lewis Hamilton. Na 5ª posição aqui do nosso bolão para o Grande Prêmio da Holanda. Vamos ver o que a Holanda nos reserva.
E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final do nosso episódio do Grande Prêmio da Bélgica, do Por Cima da Zebra. Gostaria de agradecer a todos. Não se esqueçam de deixar o like, importantíssimo deixar o like. Compartilhem o nosso vídeo, nos sigam no nosso canal do YouTube. Estamos também lá no Instagram, no @Por Cima da Zebra. Também no Spotify e no Amazon Music. Até a próxima! Number.